Olá, tudo bom? Tudo tranquilo? Eu sou Luiz Chaves, sou formado em gestão pública, pós-graduado em desenvolvimento humano, pós-graduando em comunicação semiótica e pós-graduando também em psicanálise clínica, além de ser psicanalista também. O que acontece? Você já ouviu alguém dizer para você: eu nasci assim e vou morrer assim. Se quiser me aceitar, eu sou assim. Entendeu? Então, nós temos sim que melhorar. Nós temos uma coisa chamada mente em construção, que é o mindset. Você tem que reconstruir a sua mente, reconfigurar a sua mente, fazer uma análise, fazer um autoconhecimento, fazer uma gestão emocional, se conhecer e melhorar. Entendeu? Porque o animal, ele já nasce animalzinho. O animal nasce animalzinho. A vaca nasce vaquinha, o cavalo faz suas cavalices, o burro faz suas burrices, entendeu? A abelha faz suas abelhices e por aí afora. Só que o homem, ele não faz sua homice, a mulher não faz sua mulherzice. Ela necessita de aprender com seus pais, necessita de aprender na escola, na faculdade. Entendeu? Por quê? Porque nasceu diferente, porque nasceu com a mindset, com a mente em construção. Mente em construção. E quando você afirma que eu nasci assim, vou morrer assim, e se quiser me aceite assim, você está querendo dizer que você tem uma mente paralítica, parada, entendeu? Estática. É o contrário do mindset, da mente em expansão. Então tá na hora de você mudar esse conceito. De repente eu não sei qual é a sua idade. 10, 12, 15, 18, 25, 30, 40. Há pessoas de 60 anos que ainda têm esse desprazer ou prazer enganado de afirmar desse jeito. Que você possa praticar o mindset, que você possa pegar a sua mente e colocar ela em evolução. O homem nasceu com essa capacidade de evoluir, melhorar a cada dia. Tá bom? Fica essa dica para você. Nasci assim, mas não vou permanecer assim. Vou melhorar a cada dia. Vou analisar minhas emoções, vou ver quais são as minhas fraquezas. E vou pegar também, vou analisar quais são as minhas forças, potencializar minhas forças e ir vencendo as minhas fraquezas, tanto interior como exterior, tá bom? Para poder melhorar o meu relacionamento social, a minha sociabilidade, tá bom? Um forte abraço para você e fique com esses conselhos aí, beleza? E aí, tudo bom? Tudo tranquilo? Mais um encontro nosso, né? E continuamos falando sobre psicanálise, sobre o inconsciente. É o nosso lema, é o nosso tema, a nossa intenção de programa, né? Trazer conhecimentos a respeito do inconsciente. E eu vou falar com vocês hoje a respeito da loucura, né? Uma enfermidade também inconsciente que às vezes aflora para o consciente, e eu vou trazer alguns fatos sobre a loucura. A loucura, ela começou a ser estudada, né, no século XVII, no século XVIII, por aí, e achou-se alguns tipos de loucura e começou a se denominar. E uma loucura bem interessante, se é que se pode dizer desse jeito, é a loucura profética. Imagine, né? Conhecer e ter uma mania, uma loucura com o nome de loucura profética. Ela foi descrita por Homero na Grécia Antiga, atribuindo-se a ela
um sentido de sabedoria oracular e mística. Entendeu? Esses acometidos dessa loucura acreditavam que falavam com Deus e recebiam de Deus essa sabedoria oracular através do contato, né, da oração. Recebia de deuses essa sabedoria e foi denominada como a loucura profética. A loucura ritual ou a dionísica, loucura ritual, conhecida como loucura dionísica, é outra manifestação de loucura entre os gregos, a qual deu origem aos carnavais. Deu origem ao carnaval hoje, nessa festa popular. Disse que é a maior festa popular do mundo, o carnaval. Então, Deus, através de um ato de loucura, pessoas loucas acometidas dessa loucura, eles aos carnavais, que traziam a ideia de que é necessário se liberar das forças subterrâneas instintivas da natureza para não enlouquecer. Está entendendo? É como se a pessoa praticasse atos de loucura para não enlouquecer. Tá? Então eram festas de muita orgia sexual, né? Frisava-se o instinto da carne, né, natural, e o mais violento seria, no caso aí, segundo o pensamento dessa loucura dionísica, seria a parte libidinosa do sexual, né? E até hoje, né, o carnaval ele tem esse lado apelativo, né, o lado da sensualidade, não é verdade? Nas décadas de 70, 80, com muito mais veemência, os gringos, né, pessoas de outros países procuravam o Brasil para isso mesmo, para satisfazer a sua carne, né, com até coisas até fora da lei, não é verdade? Então, o carnaval até hoje, né, tem as famílias que vão se divertir, é claro, mas ele tem esse cunho também apelativo, que é a época de soltar mesmo, escrachar, né, falando chulamente. Então é a loucura dionísica que deu esse efeito aí. Agora teve outro tipo de loucura também, a loucura no modelo mágico. Imagina uma loucura chamada de loucura mágica, né? Parece ser bom, loucura mágica, mas essa loucura ela denotava o caráter exterior deste saber que se expressava pelo sujeito, ora pela manifestação do daimon, ora por oráculo, ou seja, comunicava-se com esses demônios e recebia-se essa loucura ou essa sabedoria de demônios. Não é verdade? Mais para frente, a religiosidade, o cristianismo começou a trabalhar em cima desses demônios, né, que se acometiam sobre as pessoas e deixavam as pessoas meio que enlouquecidas, né? Aí começou essa observação também pelo cristianismo, tá bom? Beleza? Beleza. E aí, tudo bom? Então, estamos falando sobre a psique humana, tá? Um assunto bacana, gostoso de se debater, se conversar, na verdade. A psicanálise é apaixonante, volto a dizer. E
Eu quero falar com você agora a respeito do consciente e do inconsciente. Se você prestar atenção aqui, eu trouxe um gráfico para você que não é muito difícil de entender. Olha aqui, isso aqui seria um mar, um mar, né? As águas, e aqui a ponta de um iceberg. Tá vendo aqui? A ponta de um iceberg aqui por cima das águas. E esse todo aqui, tudo isso aqui seria o inconsciente. E essa pontinha aqui é o consciente, tá? É o ego, é você, sou eu. E aqui está o id, tá? Aqui é o grande mundo, de onde se deriva o estudo da psicanálise, se propõe a estudar o inconsciente. Beleza? O id, ele está na região maior de nossas vidas, na verdade, que é o inconsciente, e o id é a fonte de energia psíquica ligada à impulsividade. Os impulsos, né? Muitos têm muitos impulsos. Quando eles se afloram, né? Impulsos conhecidos que se afloram é o impulso de comer, né? Descontroladamente, o impulso das orgias e das fantasias sexuais que se afloram, não reprimido pelo superego. Então, impulsividade, né? Ou seja, trata-se do aspecto da personalidade ligada às pulsões. É totalmente inconsciente e consiste nos desejos orgânicos pelo prazer, vontade e pulsões primitivas. Entendeu? Ou seja, quando o inconsciente exprime esses prazeres, né, e você tenta reprimir, o superego dá uma ordem para o ego, ou aconselha o ego que aquilo não é correto, esse desejo primitivo não convém à sociedade, a sociedade não vê com bom quisto esse desejo primitivo, o saceio dessa vontade, né? Aí o que acontece, o ego, que é aquela pontinha aqui, você está aqui, né? Aqui é o ser racional, beleza? Aqui é o inconsciente. Então o superego, ele vai e avisa para o ego para não deixar aflorar esses desejos, essas pulsões não ortodoxas, na verdade. Aí você fica nesse lema aí de repressão, reprimindo, não é verdade? O id é irracional. Você está entendendo? Se você for dar lugar ao seu id, ele é irracional, ele é animal. Ele não combina com o consciente. O consciente analisa, né, através do superego. Não pode. Isso não é certo, isso não é correto. O que é isso? A sociedade diz que não. As leis dizem que não, né? Mas o id, se você for dar ocasião a ele, ele é irracional, ele é animal. Por isso, às vezes, que você vê pessoas cometendo coisas que são dignas de animais mesmo. Por quê? Porque o id, ele, onde se instala as pulsões, ele é irracional. Ele não tem esse negócio, ele não tem. O superego não atinge ele para reprimir o id. O superego atinge o ego. Entendeu? E o ego, por sua vez, acessa, não que acessa, ele reprime, ele sufoca, tá? Ele não conhece qualquer tipo de inibição. O id não se inibe com nada. Ele não conhece limite, ele não conhece barreiras.
Além disso, esse aspecto perverso desconhece o juízo. Olha só, é quase que como se fosse, mal comparando, né, um monstro. Ele não conhece juízo, ele não sabe julgar se é bom ou se é ruim. Com o id não tem isso não. Se você der confiança ao seu id, às suas pulsões, o que está reprimido lá, e deixar ele subir, atingir o seu ego, misericórdia. Desconhece o juízo, a lógica, os valores e a moralidade, tá? Com o id não tem esse negócio de juízo de valor, moralidade, certo, correto, isso é incorreto, não. Se você deixar ele subir, aflorar, atingir a margem, aqui ó, subir aqui pro consciente, for subindo aqui ó, atingir, misericórdia. Você vê muitos casos aí de coisas horríveis, né, que acontece, coisa passiva de animais que agem por instinto. Instintivamente, por instinto, o animal ele tende a ser um animal. Ele não faz juízo, ele não tem lógica, ele não mede valores e não tem moralidade. Esse é o mundo primitivo, é o mundo do animal. E hoje temos pessoas ainda que agem como se animais fossem, não é verdade? Então aqui nesse inconsciente se instala, se reside o id, beleza? E o ego? O que é o ego no caso, né? Eu vou ler para não sair do texto, tá? Não nem do contexto. O ego é o aspecto racional da personalidade, viu? Vemos aqui que o id ele é irracional, ele é grotesco, ele não faz juízo, tá? Ele não tem relação com moralidade, o id. Já o ego, ele é o aspecto racional da personalidade, ele é responsável pelo controle das pulsões, as pulsões que se originam do id. Ele é responsável do controle das pulsões, servindo como mediador e facilitador da interação entre o id e as circunstâncias do mundo externo. Entendeu? Ele está ali no meio, porque acima nós vamos falar, ainda tem o superego. Então ele está ali, ele que joga, ele que reprime, né? Outras coisas, às vezes também, quando o ego ele quer alcançar algo imoral, quando o ego quer alcançar algo não ortodoxo, algo fora da lei, algo não correto, né? Ele tende a reprimir. Ele tende a reprimir e jogar como se fosse na linha do esquecimento, que não tem, né? Mas ele reprime. O ego representa a razão, racionalidade, ao contrário do impulso insistente e irracional do id. Insistente, né? O id quando perturba, quer perturbar o ego com alguma coisa, né? Alguma coisa imoral, incorreta, ele vai martelar a cabeça, vai martelar. Isso causa uma exaustão ao cidadão, porque ele despende mais energia para estar reprimindo aquele, né, aquele impulso, né, aquela pulsão, né? Obedece id. Por isso obedece à realidade, refreando as demandas em busca do prazer, até encontrar o objeto apropriado para satisfazer
a necessidade e reduzir a tensão, né? Aqui nós vemos muitas vezes pessoas que refletem, né? Refletem algum impulso de uma coisa que está reprimida, eles refletem em outro tipo de prazer, né? Viram colecionadores de objetos, colecionadores de relógios, colecionadores de carros, né? De quadros, de livros, né? Viram pintores, exímios pintores de tela, exímios profissionais, possivelmente também por estarem ali descarregando aquela energia, né? Que seria de uma pulsão proibida, de um impulso proibido, né? Aí tem essa forma aí que é uma boa forma de se agir. Sendo assim, a principal função do ego é buscar a harmonia entre os desejos do id e a repressão do superego. Viu aqui? Aqui já começou a falar do superego, que ele é o grande, ele trabalha reprimindo, o grande conselheiro do ego, no caso seria aí. E o que é superego? Superego é o componente moral da mente humana, né? Ego é você, id é aquele campo, né, inconsciente. Se fosse só você, entende bem? Se fosse só você, só eu e mais o inconsciente, sem o superego, que é o sujeito da moralidade, não ia adiantar nada, porque nós íamos ouvir o id, nós íamos deixar subir, aflorar os impulsos do id, tá entendendo? Porque não haveria um repressor, né? Uma palavra forte no caso aí. Então, ele faz esse daí, moral da mente humana. Com isso, ele representa os valores da sociedade, reprime por meio de punição ou sentimento de culpa qualquer impulso contrário às regras e ideais. Também força o ego a se comportar de maneira moral, conduzindo o indivíduo ao que é certo. Tá vendo que trabalho importante é do superego? Pessoas que não, olha só, pessoas que não carregam esse superego com conteúdos, porque na verdade o superego ele é formado pela educação que recebemos de nossos pais, pela educação, entre aspas, que recebemos na escola, através dos primeiros ensinamentos sobre civicidade, né, como ser um cidadão, né, com as leis, com os costumes, com a cultura. Então isso vai fazendo a carga mental do superego, que vai ser o grande moderador entre o ego e o id. Tem o grande moderador que é o superego. Você está entendendo direitinho? Está dando para compreender? Olha aqui, ó. O superego forma-se após o ego. O ego é quando você é uma criança, né? Você é um bebê, e quando você começa a se descobrir, você entende que você é você. Então, esse seria o ego. Enquanto a criança assimila os valores recebidos dos pais e da sociedade, ele pune o indivíduo não apenas por ações praticadas, mas também por pensamentos inapropriados ou inaceitáveis. O superego, então, está em conflito com o id. Você está entendendo? É como se eles vivessem, né,
estivessem em constante conflito. O superego e o id, eles não se comunicam, ou eles não comungam da mesma ideia, tá? Jamais vão combinar, jamais vão comungar da mesma ideia, superego e o id, tá? Por isso que tem o moderador não, que está ali no meio, que recebe os conselhos e as orientações do superego a fim de reprimir o id. Tranquilo? Tá dando para entender? Tranquilão. Juntas, essas três estruturas compõem o aparelho descrito por Freud e nos ajuda a entender um pouco mais sobre a personalidade humana. Juntou esses três é a personalidade humana: id, ego e superego. Id, ego e superego. Personalidade humana. Então, o que se aconselha a fazer? Que você possa dar conteúdo ao seu superego, conteúdo moral, conteúdo ético, princípios, ensinamentos. Busque o que há de melhor para incorporar, para juntar ao seu superego. Porque se o seu superego não for bem alimentado, for raso, leve, então não haverá fortes repressões ao id. Você está entendendo? Porque o seu superego, ele não foi carregado, ele não foi bem carregado na sua infância. Você não teve, de repente, uma boa orientação, uma boa educação, ou não recebeu bons costumes, né? Na adolescência, de igual modo, e depois de adulto seguiu-se numa vida de bagunça e de farra. Tá entendendo? No modo em que o seu id, ele fica mais à vontade, os seus impulsos são mais, sobe mais ao ego e domina mais o ego, tá? Por isso certas pessoas fazem mais coisa errada, coisas horrendas à sociedade, porque não tiveram uma boa construção do superego e não há um repressor do id, tá? Que você possa ir sempre há tempo para mudar, sempre há tempo para ser um cidadão melhor, para ser um homem melhor, uma mulher melhor, tá? Até para o seu próprio bem, para o bem da sociedade. Tá bom? Tudo tranquilo? E desse modo você pode entender também que o id trabalharia com impulsividade. Aquele cara sempre ali botando pressão, botando pilha, eu quero, sem racionalidade alguma, sem juízo alguma, sem moralidade alguma, impulsivo e perturbador. Muito perturbador seria o id. O ego, ele trabalha na linha da racionalidade. Ele é racional, ele vai pensar, ele vai usar a cognição através do que recebe do superego. Ele vai medir, realmente é isso aí. Então vai deixar o sem vergonhinha do impossível travadinho lá e vai manter o seu pezinho em cima para que não se aflore pulsões, né? Pulsões ou impulsos, vontades, desejos que vai em desencontro com a moralidade, tá? E o superego é a própria moralidade, é o próprio bons princípios, né? A própria ética seria o superego. Beleza? Tranquilo? Valeu então.